Caros alunos e alunas, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série que compõe dentro da disciplina de Lógica de Programação do nosso curso de Programador e Programadora Web. Que bom estar aqui com vocês novamente. Então, mais uma vez, você já deve lembrar, né? Professora Thalia aqui conversando com vocês. E para a aula de hoje, eu preparei aqui nesse vídeo para complementar algumas das coisas que a gente acabou vendo no material acima, né? Que a gente está falando sobre algoritmos, sobre as estruturas que o envolvem, né? Nesse sentido. Então, a gente já comentou sobre operadores, tipos de dados, a gente já também de modo breve, a gente comentou também sobre expressões, então, a gente falou de variáveis, então a gente acabou falando um pouquinho disso tudo, né, então tá lá na apresentação para vocês, no material que está disponível. E daí, o objetivo dessa aula, desse material aqui, desse vídeo, é para ajudar vocês, de modo que a gente vai fazer uma parte prática, bem bacana. Então, a gente está falando ainda muito no conceito teórico, apesar da gente já ter treinado algumas habilidades, como né, no conhecimento que a gente viu anteriormente, quando a gente viu sobre computação desplugada, e sobre, né, a gente utilizou a Torre de Hanoi, inclusive, mas aqui agora, a gente vai começar vendo, então, sobre como que a gente pode começar a entender, então, na prática, sobre programação, né, como que a gente vai construir um código de fato. Então, existem diversas formas, diversos professores e diversas pesquisas, e muitas coisas sobre como seria a melhor forma para se introduzir, né, a programação de fato. E, como professora, eu acabei optando por trabalhar vocês com o Scratch, tá? Então, vou até mostrar para vocês aqui um livro que eu estava trabalhando aqui. Esse aqui é Aprenda a Programar com Scratch, que é uma linguagem de programação visual, tá? Então, como a gente tem aqui muitos públicos distintos e heterogêneos, no sentido de muitos conhecem bastante sobre a área, muitos não conhecem nada ainda, então ainda estão aprendendo, então tá calma nesse coraçãozinho, de vocês já estão mais lá na frente, mas no sentido de trazer, né, para vocês conhecerem, eu acho que muitos de vocês não conhecem o Scratch ainda como ambiente, mas ele é muito utilizado como forma de introdução à linguagem de programação, geralmente para iniciantes, tá? Então, só para vocês terem uma noção, principalmente, então a gente tem as linguagens de programação mais comuns, que são utilizadas no formato textual, então são baseadas em texto. Então, baseadas em texto, então a gente utiliza de comandos textuais, onde a gente passa essas instruções para que aquele nosso objetivo seja atingido, certo? Então, para construir as nossas soluções. Contudo, geralmente esses tipos de texto, geralmente são textos construídos numa sintaxe, né, que quais são as formas que a gente tem que escrever para que aquilo seja entendido. E dentro dessa sintaxe, a gente acaba tendo que, muitas vezes, a sintaxe, na maioria das vezes, né, ela é em inglês, então as linguagens de programação mais comuns utilizam a língua universal, assim que seria o inglês. E nesse sentido, existe esta ferramenta, que é o Scratch, que busca trazer isso, então, em um primeiro momento, como uma apresentação mais visual. Então, uma linguagem de programação visual, uma linguagem de programação gráfica, que busca, então, na verdade, trabalhar com blocos de códigos, que é o que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Então, eu vou ensinar como que vocês utilizam, como que a gente faz nosso primeiro projeto. Então, ela é muito dita, assim, né, quando você quer trabalhar com jogos, animações, simulações, histórias, coisas nesse sentido. E a ideia de quando os criadores, né, pensaram nessa linguagem de programação, na verdade, ela foi lançada no ano de 2007, ela foi concebida pelo MIT, né, pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts, lá no Media Lab. Então, eles lançaram em 2007, como se, para que, pensando assim no sentido do pessoal que acabou desenvolvendo essa linguagem de programação, e ela é uma linguagem de programação, tá? Só que uma linguagem de programação em blocos, uma linguagem de programação visual, que tem esse instinto gráfico, mas é que seria uma linguagem de programação que permitisse, né, fosse um importante recurso cognitivo. Então, no sentido, por exemplo, de permitir, principalmente, às crianças que elas pudessem aprender e desenvolver suas habilidades. Então, no sentido, por meio da programação.
tá? Então, desenvolver várias habilidades, como aquelas que a gente já comentou anteriormente, tá? Então, por meio da programação, então eles pensaram no Scratch. Então, os principais símbolos que vocês vão ver esse gatinho, muitas das vezes, que eu vou mostrar para vocês na aula. Então, essa linguagem ela foi criada em 2007, teve a sua primeira versão, 2013 a versão 2.0, que até anteriormente era mais atualizada, e no ano passado lançaram a versão 3.0, com várias atualizações, assim, no sentido de designer mesmo. Então, design, né? Design mesmo, no sentido do layout, né? Então, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar minha apresentação, então, agora, se eu não olhar diretamente para vocês, que eu estou olhando para o computador, para que eu possa mostrar, então, como que vocês vão fazer para poder trabalhar com essa linguagem, que vai trabalhar com todos aqueles conceitos que a gente aprendeu anteriormente. Então, isso é super interessante até mesmo para você, se você quiser trabalhar, por exemplo, com seu irmão, quiser trabalhar com seus filhos, quem sabe, né? Quiser ensinar conceitos de ciência da computação para pessoas que estão perto de você. E é muito importante, eu acredito, né, no aprendizado de vocês, e é considerada, vem sendo utilizado e publicado em várias publicações, em eventos, congressos, revistas, sobre a importância de utilizar Scratch como uma linguagem iniciante, para que possa, então, trazer algo divertido, de fácil aprendizado, então, em relação ao contexto de aprendizado de programação de computadores. Bom, então, eu vou começar apresentando para vocês, então a gente vai entrar no site da ferramenta, tá? Vou compartilhar para vocês aqui nesse momento, só um minutinho. Bom, acho que agora, nesse momento, vocês já estão vendo. Bom, então esse aqui é o site, tá? Primeiramente mostrando para vocês, que não tá aparecendo a URL, mas é scratch.meet.edu, tá? Então vou colocar aí na tela para vocês, no vídeo vai aparecer. Então, scratch.meet.edu, então esse é o site, tá? Então, coisas interessantes, você pode também tanto baixar, por exemplo, né, e fazer o download, instalar para você utilizar offline, então muitas das vezes isso vem sendo utilizado inclusive em escolas, tá? Como importante inserção, assim, do ensino de computação nas escolas, e ao mesmo tempo você também pode usar online. E usar online, você não precisa instalar nada, você pode inclusive criar uma conta e compartilhar os projetos que você vem desenvolvendo, então é bem bacana. Então, crio histórias, jogos, animações, compartilhe com pessoas do mundo todo. Isso é muito bacana mesmo, porque existem os projetos que vocês estão vendo aqui, existem vários, tá? Que você pode compartilhar com as pessoas para que outras pessoas possam ver. Então, existem esses projetos em destaque aqui, e aí você cria como se fosse o seu usuário e sua senha, que aí você consegue compartilhar seus projetos, fica tudo ali na sua conta. Então, você consegue ver tudo isso aqui. É muito interessante o site. Então, eu vou até entrar aqui para vocês verem na minha conta. Eu já tenho um usuário já. E vou logar para vocês verem que aqui dentro do ambiente é muito bacana a quantidade de coisas que vocês podem fazer. Então, aqui você consegue ter, né, suas criações e tal, você consegue ver os projetos aqui dentro também, você consegue criar, explorar, ter ideias. Então, é uma comunidade mesmo, tá? Então, o pessoal costuma dizer que é uma comunidade, então, de fato, é isso mesmo. E tá tudo remodelado, existem guias de atividades para que possam ser trabalhadas, uma série de tutoriais, então, um monte de coisa bacana para que vocês possam estar trabalhando. Então, eu vou sair aqui também. Se vocês não tiverem uma conta, vocês podem criar, tá? Você pode clicar aqui em inscreva-se. Então, você vai colocar suas informações, um nome de usuário, uma senha, tá? Para você poder estar utilizando. Bem, mas aí você pode criar, fica a seu caráter, a seu critério. Mas eu vou mostrar para vocês que você consegue também criar sem fazer uma conta inicialmente. Então, se eu clicar em Comece a Criar, bem aqui na página inicial, ele já vai mostrar para a gente o ambiente e a plataforma, tá? Onde a gente vai criar, começar os nossos primeiros projetos, que envolvem, né, os contextos que a gente já estudou de programação de computadores. Então, para que vocês possam entender, então, de tudo isso que a gente comentou, nessa disciplina de lógica, então a gente vai aprender essa parte inicial, e aí esse aqui, como vocês devem ver, é o ambiente do Scratch, tá? O Scratch, então, ele tem esse formato agora na versão 3.0, que, como eu disse, foi lançado ano passado, que foi toda remodelada, ficou bonitona em relação ao que a gente tinha antes, mas ela, né, manteve algumas das coisas que eu vou comentar aqui com vocês. Inclusive,
ela manteve as colorações aqui dos blocos, mas eu vou falar isso por partes. Bem, o ambiente do Scratch, uma das coisas mais interessantes que ele tem é que ele trabalha como se fosse a simulação, como se fosse tipo um teatro. Nossa, como assim um teatro? O Scratch trabalha como se fosse um teatro? Então, o que é a história? Aqui, nessa tela aqui, ó, que eu vou até ampliar para vocês verem, a gente costuma chamar todo esse quadrado aqui, a gente chama de palco. Palco é onde os elementos eles vão aparecer e tudo vai acontecer. Então, você pode criar vídeos, animações e tudo vai acontecer nesse palco, certo? E aqui dentro do palco você pode ter os atores, tá? Os atores são esses elementos que vão aparecer, que podem ser pessoas, objetos, animais, enfim, o que você quiser animar, que tem aqui dentro da biblioteca do Scratch disponível, ou mesmo que você pode criar os seus próprios, tá? Então, aqui, esse aqui é o ator, e nesse caso é o gatinho que eu comentei com vocês, que é o Scratch. Então, vou sair aqui da tela cheia. Então existe aqui, ó, o ator, ele até comenta ator 1, né? Então, você também pode ver a parte do palco, que ele coloca aqui do lado, tá? Então, tem palco. Você consegue escolher, por exemplo, cenários diferentes para o palco. Então, a biblioteca dele é uma biblioteca muito extensa, tá, gente? Para trabalhar tem de tudo aqui dentro. Então, escolhi essa aqui, por exemplo, só para vocês verem, né? A quantidade de coisas que tem. E tem aqui os atores que você pode trabalhar. Você pode também escolher vários atores que tem aqui disponíveis. Eu vou deixar propriamente o Scratch, porque eu adoro trabalhar com ele. Ele é um ícone mesmo, né? Esse gatinho. Mas tem vários outros, tem dinossauros. Vocês podem ver que eles estão mexendo também. Faz parte da aparência das animações que vão fazer com que tudo isso, né, funcione no final. Bom, então vocês estão vendo aqui que eu trabalhando com esse ambiente, você não precisa estar logado. E essa parte aqui do lado, vou deixar só aqui no início, tudo isso aqui é a parte do script. É como se fosse o roteiro, tá? Onde você vai colocar os seus códigos, que representam, então, as ações que tudo isso aqui pode correlacionar, tá? Então, é aqui que a gente vai montar os nossos códigos de programação. E esses códigos, eles trabalham com a questão de blocos, tá? Então, todas as instruções que eu passar, tá? Se eu quero escrever alguma coisa na tela, se eu quero passar alguma instrução ao meu ator, se eu quero verificar alguma condição, tudo isso vai passar por esses blocos de códigos. Então, esses blocos simplesmente eu arrasto eles, tá? Então, eu jogo aqui no meu roteiro, no meu script. Então, depois que ele está aqui dentro, então quer dizer que eles podem ser executados. E eles são como pecinhas de Lego. Eles encaixam, tá vendo? Ele faz até o clackzinho que eles estão encaixando. E aí você pode encaixar de acordo com o seu objetivo do seu algoritmo, tá? Então, aqui nesse contexto, existem diversas categorias que auxiliam nessa montagem dos códigos. Então, aqui eu posso trabalhar com movimento, então, relacionado a blocos que os nossos atores podem se movimentar, por exemplo. A gente tem blocos de aparência, aparência no sentido do cenário, ao efeito do avatar aqui do ator, enfim, várias coisas que nós podemos mexer. Som, tá? Então, você pode colocar som, eventos. Esses eventos aqui são principalmente, você consegue definir o que vai acontecer quando algo, né? Então, aconteceu tal coisa, então qual que é a resposta? Então, esses eventos, controle, então aqui entra na parte das nossas estruturas, de estruturas, por exemplo, estruturas condicionais, estruturas de repetição, que a gente começou a ver de forma breve. Então, tem essa parte do controle, sensores, operadores. Então, aqui os operadores, a gente pode trabalhar com esses operadores aritméticos, operadores lógicos, a gente pode trabalhar tudo aqui dentro. Variáveis, e você pode até criar blocos específicos para você. Então, isso é muito, 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 muito bacana. Então, a gente consegue trabalhar com muitas coisas legais aqui dentro, tá? Para tudo isso que a gente quiser mexer. E aí, esses blocos aqui, eles podem ser tanto para o cenário, igual estava clicado anteriormente, ou tanto para o ator, tá? Então, existem várias coisas que a gente pode fazer aqui dentro para que a gente comece a entender a plataforma. Outra coisa bacana aqui, ó, primeiro que tem partes, né? Esse mundinho aqui são todos os idiomas que a gente tem, então geralmente ele já pega português, e eu acho que são mais de 180 idiomas e que ele consegue cobrir, é uma série muito grande de coisas, é um número grande,
Me perdoem se eu estiver equivocada. Aqui na parte de arquivo, você pode subir um arquivo do Scratch, você pode criar um novo ou baixar para o seu computador para que você possa rodar isso. E das partes mais importantes aqui também tem a parte da bandeirinha e do pare. Isso aqui é como se fosse até mesmo uma corrida, uma largada. Você faz a bandeira, então quer dizer que está pronto para começar. Então, quando clicar na bandeirinha, ele vai começar. E se você clicar nesse stop, nesse pare, ele vai parar todas as ações que estão ocorrendo. Então, geralmente eu utilizo esses marcadores para indicar que está começando, que está terminando. Mas, assim, muitas coisas para que possamos explorar. Então, aqui a gente tem o nosso Scratch. Se eu mexer nele aqui, eu consigo mexer a posição dele, tá? Eu estou mexendo com o mouse, então posso colocar onde eu quiser, tá? E aí ele muda esse aqui também em posições de X e Y, tá? Que é o que ele trabalha. Ele trabalha com essa parte de como se fosse uma orientação cartográfica. E aqui a gente pode trabalhar em questão de várias dimensões, tá? Se, por exemplo, no sentido horizontal, você pode trabalhar como aqui tivesse o centro, né, o zero, você pode trabalhar 240 para cá, 240 para lá. E para cima, você pode trabalhar com 180 e aqui com 180. Então, são essas medidas aqui de X e de Y que você pode trabalhar, então, com essas direções, como se fosse mesmo um plano cartesiano, tá? Então, você consegue orientar tudo isso com base aqui no Scratch. Continuando, a gente pode então começar a trabalhar com esses blocos para que vocês entendam, e vocês vão fazendo tudo isso para que vocês entendam a plataforma, a ferramenta, e que mais importante do que entender sobre essa linguagem de programação é conseguir aplicar esses conceitos, tá? Que a gente comentou, no sentido da lógica que a gente veio desenvolvendo com as outras aulas e com o material que a gente veio estudando. Então, eu posso puxar aqui, por exemplo, mova 10 passos. Se eu clicar em mova 10 passos, eu posso clicar aqui em cima dele para ver o que vai acontecer. Tá vendo que o gatinho andou? Então, se eu mudar aqui também, eu posso digitar aqui dentro, eu posso colocar, sei lá, 90. Se eu clicar aqui em cima, ele vai andar 90 passos. Então, ele tem essas funcionalidades. Você também pode, eu posso arrastar e colocar um aqui, gire 15 graus. Clique em cima dos dois, tá vendo que ele girou? Cliquei de novo, ele vai girando até ele sair para fora. E você pode voltar aqui e arrastar o seu gatinho. Você pode mexer aqui também na parte dos graus aqui embaixo, ó, direção. Você pode fazer com que isso volte, você consegue também retornar e trabalhar com algumas coisas aqui dentro. Então, você volta, resgata ele. Então, você consegue mexer na posição, direção. Então, você consegue mexer com tudo isso. E tudo você conseguiu utilizar aqui dentro. Então, existem outras coisas aqui como do ator, que ele tem algumas fantasias, que eu já vou clicar aqui para vocês verem. O que essas fantasias? São tipo como se fossem as roupinhas, né? Se a gente está falando no âmbito do teatro, então como se fossem essas roupas, essas fantasias que você pode aplicar aqui dentro, né? No Scratch. Tudo para que você possa repetir ou não, enfim. E aí você pode trabalhar tudo isso aqui dentro. Você pode excluir o seu ator também, tá? Retirar todos os códigos. Se você voltar também, você tira os códigos aqui, igual eu acabei de fazer. Você pode voltar aqui, selecionar um novo ator também, um ator diferente, que aí você pode ver que tem... Tá vendo? A bailarina, ela tem essas diferentes fantasias, tá vendo? Que ela vai mexendo aqui e você já consegue ter uma noção de quais... por exemplo, esse da vassoura não tem nenhuma fantasia, ele não muda. Esse do prédio já muda, esse daqui também já muda. Então, a gente tem que... Ó, tá vendo? O gato voando já tem essa diferença. Então, vamos só posicionar aqui no início e vamos começar a trabalhar. Então, vou vir aqui, primeira coisa, eu vou vir aqui em eventos. Eu vou arrastar esse primeiro aqui quando a bandeira for clicado. Por quê? Porque aí, quando eu clicar na bandeirinha para executar, então ele já vai... Isso vai acontecer quando eu clicar na bandeira. Então, vou aqui, vou voltar aqui em movimento, vou arrastar um mova 10 passos, e vou vir aqui em aparência, por exemplo, e vou pedir para ele dizer olá por 2 segundos. Depois, eu vou pedir para ele tocar o som miau, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui para vocês. Vou colocar grande, vou clicar na bandeira. Ah, tocou o som. Então, ele diz e tocou, demorou só, teve um delay aqui. Então, ó.
Então, ele move 10 passos, depois, o que acontece? Ele pede, vamos voltar aqui, né, para o nosso roteiro, mova 10 passos, depois, posso dar um zoom aqui para vocês verem melhor, né? Então, quando for clicada a bandeira, mova 10 passos, diga olá por 2 segundos e toque o som miau. E aí você também pode gravar a sua voz e colocar aqui. Então, por isso que é super bacana as possibilidades que o Scratch consegue fazer no sentido de criação e para o entendimento de lógica de programação é super bacana. E enfim, né, há uma vasta quantidade de possibilidades que a gente pode trabalhar. Então, imagina só, aqui você consegue mover 10 passos, giga, você consegue colocar essas coisas na tela. Então, por exemplo, em cada linguagem de programação, se eu quisesse imprimir alguma coisa na tela, mostrar alguma coisa, igual ele falou o olá aqui, existiria uma forma para que isso acontecesse. Então, existem linguagens distintas, como Python, Java, que existem formas distintas de exibir uma mensagem na tela. Então, para o Scratch, ele usa esse bloco aqui, por exemplo, do olá, e ele, né, representa e vai tocar o miau. Então, é mais ou menos aqui. Então, você tem como mudar o volume, tocar outros sons. Então, esse aqui, para vocês verem o que pode vir a acontecer. Entre sensores, operadores, movimento aqui também. Você pode também pedir para que ele vá se ele tocar na borda, ele vai andando. Se ele tocar na borda, ele volta. Então, vamos pensar. Imagina só, eu quero que o gatinho, né, que o Scratch, ele vá até o fim, tá? Eu quero que ele ande aqui, tanto do início até o fim da borda aqui. E aí, eu não sei, como se eu quisesse fazer isso, estão sem conhecer, né? Eu ia colocando esse move 10 passos aqui, ou eu poderia alterar, né, os valores de aqui e pensar, quanto será que é daqui até aqui? Quanto que eu coloco? Então, supondo que eu não sei, vou colocando. Então, tá vendo que eu tenho que ficar repetindo várias vezes esse bloco mova? Então, existem essas situações, e aí ele vira também um bloco grandão com vários códigos. Então, eu vou colocando vários blocos mova. E daí, ó, se eu clicar na bandeirinha, ele vai andando, ele andou essa quantidade de passos aqui e não foi suficiente, tá? Posso também vir aqui encaixar para vocês verem da aparência. Coloca esse próxima fantasia entre, ó. Próxima fantasia. Próxima fantasia, então quer dizer que ele vai mudando para parecer como se ele estivesse andando mesmo. De fato, vocês verem. Próxima fantasia. E daí, se eu clicar na bandeirinha, tá vendo que tá muito rápido, né? A quantidade de passos, mas ele move, troca a fantasia, move, troca a fantasia. E aí, ela tá vendo, ele tá assim, e ele vai trocando as fantasias dele. Então, ele pode também mudar para fantasia tal, você pode colecionar para B, né? Aí ele pode vir aqui mover 10 passos e mudar para aparência para fantasia A. Então, vou colocar ele aqui de novo. Ó. Ele vai mudando, ele pode vir aí mudando. Mas isso aqui é um pouco, né, complicado de a gente ficar trabalhando com essa quantidade de códigos, não é mesmo? Então, geralmente, vocês lembram que a gente começou a falar sobre as estruturas de repetição? Então, as estruturas de repetição pode ser uma forma para que a gente não tenha. Como que eu faria, então, para poder fazer com que o gato fosse dali até ali sem precisar colocar tantos esses códigos? Então, eu venho aqui em controle. Eu poderia usar, por exemplo, aqui, ó, existem várias estruturas, o sempre, ou a gente poderia colocar o repita. O repita, ele é similar ao for, tá? Que a gente vai estudar, inclusive, na linguagem de programação Python, que é similar, que é o que a gente chama em português de para, né? Para faça. Então, aqui, eu, por exemplo, quantas vezes eu quero, eu coloco 10 vezes, o que vai acontecer? Então, eu quero que mova 10 passos, aí eu quero que mude para a próxima fantasia, e aí o que acontece? Isso aqui vai realizando de maneira, é um loop, que a gente costuma dizer. Então, ele faz isso aqui uma vez, aí terminou, aí tá vendo a setinha? Ele volta lá em cima. Foi uma vez, então vai pela segunda. Foi pela segunda, vai na terceira, e assim sucessivamente até executar as 10 vezes. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês viram o que mostrou na tela? Então, aqui foi muito mais rápido, aquele processo que eu estava utilizando aquela série de códigos.
Então, eu posso aqui colocar aqui, ó, 10 passos? Não, eu posso colocar, sei lá, 20 passos, 25 passos e repetir 10 vezes. Então, olha que bacana. Então, ele repetiu 25 passos e aqui ainda foi rápido, né? Então, vou colocar para repetir, sei lá, aqui umas 20 vezes. Vai ficar mais legal. Vendo ele andando? Então, ó, eu consigo fazer esse efeito na tela. Então, aqui eu acabei de utilizar neste momento uma estrutura de repetição, e nesse caso aqui, tá vendo que eu consegui reduzir a quantidade de código que eu estou utilizando, porque eu não preciso inserir aqueles códigos novamente. Então, eu posso colocar, especificar qual que é a quantidade de vezes que eu quero que aquilo repita, então tem um número determinado. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar a nota de vocês, tivesse que pegar, supondo existisse um programa que tivesse que ver a nota de vocês, e aí eu tivesse que pedir linha a linha, pedindo cada linha, fulano, digite seu nome, digite sua nota. Então, eu tivesse que fazer, sei lá, vocês estão 40 na turma, então eu tivesse que perguntar isso 40 vezes, digitando o código, uma linha a linha, poderia utilizar, então, um for, que aí eu colocaria o número da turma em cima, igual aqui tem um repita 20 vezes, e aí o que acontece? Ele vai perguntar, então eu não vou ter que colocar aquele código 40 vezes, mas eu utilizo uma estrutura de repetição, tá bom? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui. Eu vou só mostrar uma última coisa aqui agora, por enquanto, nessa parte desse vídeo, que já deve estar super grande, para que vocês possam, né, para não ficar tão cansativo, porque eu falo muito. Vamos falar sobre as estruturas, um pouquinho sobre uma estrutura de controle aqui também, que pode ser o se, tá? Então, aqui eu tenho uma estrutura, tem duas delas, tá? Tem o se então e o se não. E aqui também tem só o se, então. Então, existe algumas coisas, ela pode encaixar aqui também, tá? O que é o se? O se você vai realizar alguma coisa, tá? Dada algo que aconteça ou uma condição que ela considere como verdadeira. Então, por exemplo, se eu estiver com sede, eu tomo água. Então, se aí aqui dentro fosse estiver com sede, então, aí é o que o bloco que entraria aqui dentro seria o quê? Tomo água, né? Bebo água. Aí, por exemplo, poderia ser nesse aqui em cima, que tem a outra opção do se não. Se estou com sede, tomo água. Se não, não tomo. Perfeito? Então, a gente consegue trabalhar aqui dentro dessas estruturas e usar os operadores e situações para que aqui a gente consiga trabalhar bem. Então, eu posso colocar, por exemplo, esse operador aqui, que eu posso colocar a exemplo de uma variável, né, que guarda um valor, a gente consegue guardar alguma informação ali dentro, como a gente já comentou de forma breve. Então, por exemplo, se supondo que esse gatinho aqui, ele tá num jogo, né, de beisebol, parece, né, um jogo de beisebol, se a pontuação tiver maior do que 50, por exemplo, então, ou menor que 50, que também tem aqui, e eu posso colocar, e ao mesmo tempo eu posso diminuir, e tá vendo que o bloco encaixa, eu posso colocar um se dentro de um repita, então essas estruturas, elas são complementares, então posso utilizar aqui dentro. Então, se, por exemplo, a pontuação tiver menor do que 50, o que acontece? Ele vai falar, eu preciso correr mais, vai mover 100 passos, ele vai correr mais para poder conseguir atingir. Então, existem várias coisas que a gente pode trabalhar aqui dentro. Eu não vou mostrar aqui como que usa a variável, apesar que tem aqui, se você consegue criar de modo muito simples, existe até aqui, ó, minha variável. Então, você consegue colocar aqui, a variável tem o nome que você quiser, né? Mas daí, se a minha variável de pontos for menor que 50, ele vai andar mais rápido, por exemplo, né? Então nesse caso aqui, seria nesse sentido. Então, você consegue trabalhar com tudo ali dentro, você consegue colocar para fora, você colocar dentro. Então, preste atenção. Se eu coloco o se dentro, então o se vai ser executado, né? Essa condição, que é uma estrutura condicional, vai ser executada a cada vez que eu passar pelo meu repita, né? Por esse laço. Então, na primeira vez, na primeira repetição, então aqui tem 20 vezes, vai repetir as 20. Mas na primeira, então começou, ele moveu 5 passos, depois trocou de fantasia, aí ele faz uma estrutura condicional. Se os pontos são menor do que 50, eu ando mais rápido, eu movo 100 passos. Então acabou, tem a setinha, então
volta aqui em cima. É quase como se fosse uma bocona grandona, né? Que uma analogia aqui, né? Que guarda todos aqui dentro. Então, isso aqui, inclusive, pode ser representado depois pela indentação, que a gente vai comentar, tá? Então, quando a gente chegar em Python. Então, aqui eu consigo voltar, tá? Então, aqui, e aí foi uma vez. Então, volta a segunda execução, move 5 passos, próxima fantasia, faz de novo a verificação do si. Se eu colocar do lado de fora, entendam que tá fora do repita. Então, ele vai executar o quê? Uma vez. Ele vai passar as 20 vezes, repetindo, repetindo, repetindo. Quando terminar a 20ª execução, então ele faz essa conferência do si. Então, isso é muito importante para que vocês possam estar analisando. Gente, muito obrigada por esse vídeo, tá? Por vocês terem assistido até aqui. E a gente conversa, tá? Inclusive pelo fórum, pelas dúvidas. Até mais.